Irmãos, qual vontade você quer viver? Como assim, pastor? Que vontade? Qual é a vontade que você quer viver? Hoje nós vamos falar sobre 3 tipos de vontade que existem. E é importante você decidir. A vida do crente, a vida de um homem, de uma mulher, e principalmente a vida de um cristão, ela é feita de decisões, assim como o oceano, irmãos. Imagina o mar. Ele é feito de pequenas gotas de águas que se juntam e formam aquela multidão de água que a gente não consegue medir, né? Assim como o mar é formado por pequenas gotas que se juntam, a minha vida e a sua vida, ela também, hoje, ela veio aqui formada pelas decisões que nós tomamos. A nossa vida veio conduzida de uma forma que nós fomos encaminhando ela, obedecendo a Deus ou não obedecendo a Deus. Deus, então, ele tem a sua vontade. Deus, ele declara que ele tem uma vontade para a minha vida e para a sua vida. Mas nós vamos aqui estudar um pouco aqui na palavra. Na verdade, é um tema tão profundo, não há tempo da gente se aprofundar, mas talvez é um domingo que Deus está separando para ministrar ao meu coração e também ao seu coração, de uma forma que nós vamos estar atentos às coisas que vamos ouvir aqui e como vamos sair daqui para viver a nossa vida. Quero convidar você a abrir lá em Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10. Amém? Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta manhã, obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor tem nos conduzido debaixo do teu cuidado, da tua graça, e nós nos apresentamos diante do Senhor neste momento, para ouvir a sua palavra. Pai, queremos trazer todo o pensamento cativo à palavra de Deus. Pai, queremos agora colocar o nosso foco, a nossa atenção no Senhor, naquilo que o Senhor tem para nos dizer, ó Deus, e que nós, como igreja, não venhamos a perder nada do que o Senhor preparou para nós. Que a tua mão, o teu poder, Pai, que a tua graça nos capacite e nos conduza a viver, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado, em nome de Jesus. Irmãos, quando nós vemos esta oração que Jesus nos ensinou, a orar para que a vontade do Pai seja realizada na nossa vida, ele fala assim: seja feita a sua vontade. Parece, eu entendo, que a vontade de Deus ela não é feita automaticamente na vida de um cristão. Certo? Mas Deus não é soberano, pastor? Deus é soberano. E Deus não decreta assim. Existem algumas vontades de Deus que Deus decretou e elas vão acontecer quer você queira ou não. Por exemplo, o Senhor diz: diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus, que Jesus é o Senhor. Isso está decretado, irmãos. Você queira ou não queira, isso vai acontecer. Toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor e todo joelho vai se dobrar. Outra vontade que Deus decretou: todos nós vamos passar pelo juízo. Aos homens está ordenado morrer uma só vez e depois disto o juízo. Todos nós vamos prestar conta da nossa vida. Quer você queira, quer você não queira. Agora existem leis que são leis preceptivas, ou seja, leis que derivam de preceitos, de regras. Então o Senhor ele fala algumas coisas para nós, como não vou dizer sugestões, como mandamentos, né? Às vezes a pessoa tem isso como uma sugestão, mas você pode obedecer ou não. Por exemplo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esta é uma ordem de Deus, que alguns de nós obedecem e talvez outros não obedecem. E isso vai acontecer dependendo se eu e você nos dispusermos a obedecer a Deus. Outra palavra que a Bíblia diz: orai sem cessar.
Ou seja, nos convida a uma vida de oração sem cessar, orar bastante em várias situações em todo o tempo. Talvez eu e você não estejamos cumprindo esta direção de Deus. Não é algo decretivo, mas é uma direção, é uma vontade de Deus, mas que precisa estar de acordo com aquilo que nós decidimos. Como eu falei para você que eu quero falar sobre 3 vontades. A primeira vontade é a vontade do homem. Quero ler com você alguns versículos, olha só. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, o apóstolo Paulo escreveu: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então o apóstolo Paulo está muito claro, dizendo que eu e você fomos chamados para viver em liberdade. Não podemos usar essa liberdade para dar ocasião ou dar oportunidade para que se manifeste a vontade de quem? Da nossa carne. Uma vontade humana, uma vontade que é dirigida por desejos. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Versículo 3. Efésios 2, 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Então o apóstolo Paulo está falando aqui de um tipo de vida, da qual ele inclui a igreja, e ele se inclui também, dizendo que nós vivíamos dessa forma. Fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade do pensamento, sendo dirigido pela vontade, satisfazendo, seguindo os desejos e pensamentos da carne, ou seja, da nossa humanidade. Então a vontade humana, ela existe e ela está presente, irmãos. Está presente na minha vida e na sua vida. Então nós vemos aqui que Jesus nos ensina a orar, pedindo para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, seja feita a sua vontade. E aqui também a Bíblia nos apresenta que existe uma vontade humana. Então, enquanto eu estou ministrando esta palavra, eu gostaria que você fosse pensando qual é a vontade que você quer viver e qual é a vontade que você, porventura, está vivendo nesse momento. Quais são as decisões que você está tomando? E aí você pode identificar que a decisão que você toma é baseada em quê? Na sua vontade, ou na vontade de Deus, ou um pouco pior, na vontade do diabo. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 24 em diante. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então, quando nós lemos esse texto, nós entendemos o quê? Que Satanás tem o quê, irmãos? Uma vontade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, olha, uma determinada situação que estava na igreja, ele está falando para repreender ali uma pessoa, para tratar com disciplina uma pessoa, e ele fala assim, olha, mas depois vamos resolver isso, porque nós não ignoramos os desígnios de Satanás. Ou seja, a igreja não pode ignorar os propósitos do diabo, de Satanás, do nosso inimigo. Ele tem desígnios, ele tem vontade. E aí ele fala que
Muitas vezes Satanás tem aprisionado pessoas para fazerem a sua própria vontade. Você acha que alguém que está no adultério está fazendo a vontade de quem? Você acha que alguém que está preso na pornografia está fazendo a vontade de quem? Você acha que alguém que está preso na mentira, que vive uma mentira, está fazendo a vontade de quem? Você acha que alguém que passa horas e horas nas redes sociais e horas assistindo filmes ou assistindo esporte, não importa, sem dedicar nenhum tempo à leitura da Bíblia, à sua casa, à sua família, uma pessoa que vive no egoísmo, uma pessoa que vive totalmente, está fazendo a vontade da sua carne, seguindo os seus próprios desejos. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra de uma forma muito clara que existem 3 tipos de vontade. A vontade de Deus, que nós precisamos orar, a vontade do homem, que nós precisamos discernir, e principalmente a vontade do diabo, que quer te aprisionar. Olha, se você está preso em alguma coisa, se você está preso em algo que tira você da presença de Deus, se você está preso em alguma coisa que afasta você da sua família, se você está preso em algo que é um tropeço para o seu ministério, se você está preso em algo que é um tropeço para o seu papel de pai, de mãe, de um jovem ou adolescente firme, cheio do Espírito Santo, de alguém que tem um propósito de Deus, mas se você está preso em alguma situação que te afasta do seu propósito, eu preciso dizer para você, esta prisão não vem de Deus, pode estar vindo do diabo sobre a sua vida, mas nesta manhã, essas correntes vão cair. Amém? Glória a Deus. E por último, a vontade de Deus, que Jesus nos ensinou a orar buscando a vontade de Deus. Nós entendemos, irmãos, que a palavra de Deus também nos fala isso de várias formas e muitas vezes. Eu queria ler com você Romanos capítulo 12, versículo 2. E a gente vai caminhar um pouco aqui nesse texto, para que a gente possa entender o que Deus quer falar conosco nessa manhã. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, quando nós olhamos esse texto, mais uma vez, como eu disse ao princípio dessa palavra, quando nós olhamos para esse texto, parece para mim que a vontade de Deus, em algumas situações, não vai, como estalo de dedo, acontecer sobre a sua vida de uma forma automática. A própria palavra de Deus nos diz o seguinte: olha, você precisa deixar de fazer algo, se amoldar ao padrão do mundo, e você então precisa transformar a sua vida por uma renovação de mente, para que então você experimente a vontade de Deus. Ou seja, pode ser, irmão, que eu e você não estejamos experimentando a vontade de Deus. Você já parou para pensar nisso? Pode ser que a situação que você está vivendo não seja aquilo que Deus tem preparado para você. Pode ser, irmãos. Como é que nós vamos saber disso? Então eu quero trabalhar um pouco nesse conceito, agora, a partir de agora. Primeira coisa, esse texto que é muito conhecido, nos apresenta algumas situações muito importantes, algumas verdades. Primeira coisa é que o mundo nos apresenta um padrão. Irmãos, o mundo nos apresenta um padrão, e esse padrão, ele é moldado, muitas vezes através da vontade do homem e de uma prisão ao diabo. Então o mundo jaz aonde, irmãos? No maligno. Aí vem o príncipe deste mundo, e eu não tenho nada a ver com ele, foi o que Jesus disse, o príncipe deste mundo, uma clara menção a Satanás, é o inimigo das nossas almas. Então Jesus claramente, ele fala, olha, o mundo, ele jaz no maligno. E o mundo, irmãos, o padrão do mundo, ele é moldado através de várias situações, que são situações que não têm nada a ver com a palavra de Deus, com a sensualidade que nós vemos, com a mentira que nós vemos, com a miséria que a gente vê, com todo tipo de situação. Então nós entendemos o que, irmãos? Que o mundo nos apresenta um padrão. E esse padrão que o mundo quer impor a mim e a você, a nossa família, não nos leva a experimentar a vontade de Deus. Esse padrão mundano, ele é contrário à vontade de Deus. Ele nos afasta
de viver aquilo que Deus tem. É o que eu entendo, acho que você concorda comigo. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da mente, para que você alcance, para que você possa ser capaz de experimentar a vontade de Deus. Ou seja, se eu viver o que o mundo me oferece, eu estou me afastando daquilo que Deus tem para mim. Irmãos, é algo muito claro. Primeira coisa, o mundo apresenta o padrão. Segunda coisa, a renovação da mente nos leva a uma transformação. Então, se você quer ser transformado, e todos nós somos transformados de glória em glória, como diz a palavra, quando nós estamos contemplando ao Senhor, somos transformados de glória em glória, de revelação em revelação, de contemplar a Deus, de ter revelação da sua graça, do seu amor, do seu perdão, da sua bondade. Irmãos, eu não sei você, mas quando a gente está aqui louvando a Deus, adorando a Deus, a Bruna hoje nos dirigiu aqui no momento durante o louvor, abrace a sua casa, ou se você tem que ver alguém sozinho aqui, se seus pais não estão aqui, se aproxime dessas pessoas, ore com eles, abençoe. Irmãos, então é uma revelação, que eu saí com o Adriano do meu lugar e sentimos desejo e vontade de abençoar alguns jovens que estão aqui. Então demos as mãos para ele e falei assim, eu te abençoo. Por quê? Porque Deus está nos revelando de que a bênção é importante. Então nós como pastores, você como homem de Deus, como mulher de Deus, você é livre e tem autoridade no Espírito do Senhor para abençoar as vidas. Irmãos, deixa eu te falar algo, o mundo está cheio de maldição. Está todo mundo amaldiçoando todo mundo. Eu e você somos a igreja do Senhor, somos chamados para abençoar, para liberar palavras de bênção, de prosperidade, de cura, de transformação, de graça, de olharmos para as pessoas e falar assim, olha, não importa o que você está vivendo, há perdão em Deus, há restauração no Senhor, há uma promessa de Deus para a sua vida, e Ele vai restaurar a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus vai te cuidar, vai te abençoar, vai dar para você um propósito. Irmãos, nós somos portadores de esperança. Há um mundo ali fora, para o lado de lá daquela porta, e talvez alguém aqui dentro esteja vivendo tempos sem esperança, sem perspectiva, sem ver mudança, parece que nada muda, nada acontece, mas nós somos a igreja do Senhor, e nós temos o ministério da reconciliação, como o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, dizendo assim, olha, Deus não está levando em conta o pecado dos tempos passados, Deus agora está assim apresentando para você uma mensagem de perdão. Embora nós sejamos pecadores, Deus enviou o seu Filho porque Ele amou o mundo de tal maneira para que o mundo seja salvo, todo aquele que crer nele não pereça. Irmãos, então há uma mensagem de perdão, de restauração de vida, há uma mensagem que eu e você carregamos com a nossa vida, com a nossa família, com o nosso testemunho. Eu e você, irmãos, não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar, nós não podemos simplesmente abdicar da responsabilidade que temos de abençoar, de liberar palavras sobre este mundo, de brilhar, irmãos, como a Bíblia diz que nós somos chamados para brilhar como estrelas na escuridão. Você, querido, você não é global, mas você é uma estrela que vai brilhar, amém? Você é uma estrela que brilha na escuridão, muito mais do que as estrelas globais, ou os que estão aí na mídia, não é? Você é chamado para brilhar a palavra do Senhor. Então, irmãos, nós só seremos transformados se nós renovarmos a nossa mente. O que significa isso, irmãos? O que é que vai na nossa mente? O que vai na sua mente? Por que eu preciso renovar a minha mente? A mente, irmãos, na verdade, ela é um produto do meio que eu e você vivemos. Vou explicar um pouco melhor. A mente, ela é um produto do meio que eu e você vivemos. Por exemplo, eu fui criado numa família, está aqui a minha irmã, a pastora Tânia, nós fomos criados numa família com 4 filhos. Então a minha mente era o seguinte, botou um bolo na mesa, você tem que comer, irmão, se você não comer ele vai acabar. Que tinha os 4 irmãos, com 4 namorados, todo mundo adolescente, botava um bolo na mesa, se você não comer naquela hora, você não vai comer depois. Então botava algo na mesa e a gente comia até acabar. Hoje, irmãos, eu preciso renovar a minha mente, porque se eu fizer isso, misericórdia. Quem está entendendo o que eu estou falando? E às vezes boto um negócio na mesa, eu tenho que comer enquanto tem coisa na mesa, a Adriana sabe disso.
Enquanto tem coisa na mesa, eu estou comendo. Eu preciso renovar a minha mente. Falei assim, Marcelo, calma. Pode guardar, come depois. Eu preciso renovar. Por quê? Você é fruto desse ambiente. Eu ia na casa da minha avó, tinha uns primos que moravam lá. Então, eles tinham um pai, moravam com a avó. Sabe como é que eles, né, quando mora com a avó, tudo é mais fácil, né, irmãos? Eu sei porque eu sou avô agora. A gente mima mesmo, né? Mas eu lembro, quando na época da Páscoa, a gente ganhava um ovinho. Eu aqui em casa, era um ovo para cada um. E olha lá, irmãos. Né? Quando eu chegava na casa dos meus primos, às vezes eu ia no quarto, assim, aí tinha no armário, tinha 3, 4, 5 ovos de Páscoa ali apodrecendo. Eu falei, gente, não é possível, cara. E tranquilo. Vê que o ambiente é diferente. Nós tem lares que nunca ganharam um ovo de Páscoa, nunca tiveram uma festa de aniversário. E hoje talvez você olhe para o filho, não precisa, nunca tive. Para que você quer ter? Nunca tive. Ou então ao contrário, né? Eu nunca tive, então vou fazer tudo para o meu filho. Eu lembro quando eu e a Adriana fomos a discipular um casal, a gente não tinha filho ainda, fomos discipular alguns casais, e tinha um casal que tinha filhos grandes, já adolescentes, e tinha um menino que já devia ter uns 7, 8 anos, o menino chutava a mãe na rua. Ele falava assim, mãe, eu quero uma bala. A mãe, não, filho, eu não vou te dar a bala. Ele pegava e chutava a mãe, porque ele queria a bala. Aí a mãe ia lá, dava um jeito e comprava a bala para dar para o menino. Aí eu perguntava para ela, por que você faz isso? Assim, porque eu não tive nada. Os meus pais não me deram nada. Eu disse que eu vou dar tudo que o meu filho quiser. O que ela estava criando? Um monstro, irmãos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas Deus entrou com providência nessa família. O menino hoje é missionário, né? Já é um adulto, é um homem de Deus. O evangelho entrou naquela família e restaurou muita coisa. Então você é fruto da nossa mente. A nossa mente, a transformação de mente é necessária por quê? Porque os conceitos mais variados estão na nossa mente. O que é família para você? O que é uma família? Nós temos aqui uma pessoa que não queria casar. E ela falou para mim e para a Adriana, falou assim, quando eu vi a sua família, eu decidi que eu queria casar, porque é possível viver uma família com o marido, com a esposa, vivendo bem, com os filhos. E essa pessoa então decidiu se casar e Deus deu para ela um marido maravilhoso. Está casada. Mas ela não queria. Por quê? Porque o conceito de família talvez fosse problema. Qual o conceito de família que você tem? Qual o conceito de paternidade que você tem? Não, pai, eu não conheço meu pai, não conheci o meu pai. Eu não tenho o nome dele no meu documento. Qual o conceito de paternidade que você tem? Não, eu tenho pai, mas meu pai abandonou minha mãe com 3, 4 filhos, foi embora. Eu nunca tive um pai presente, eu não sei o que é ser pai. E hoje eu tenho filho. Qual é o conceito de maternidade para você? Então, irmãos, veja que esses conceitos estão inseridos aonde? Na minha forma de pensar, na minha mentalidade. O que é ministério para você? O ministério ele causa muita dor, porque eu vi o meu pai serviu a igreja, e a igreja então não deu para ele, não deu o reconhecimento que ele precisava, e hoje o meu pai está frustrado, está fora da igreja. Ministério é um problema. Então eu não quero me envolver na igreja. Eu venho aqui, eu sento, eu escuto a palavra, estou feliz. Eu não quero me envolver. Por quê? Porque existe um conceito na sua mente sobre família, sobre ministério, sobre criação de filhos, sobre negócios. O que são negócios para você? Irmãos, eu estava lembrando hoje. Né? Eu acordei cedo, falei para vocês, acordei bem cedinho de madrugada hoje. E eu estava ali lembrando de algumas coisas. Quando eu era criança, tinha um tio, que era um tio do meu pai. Então nós estávamos numa chácara, e ele gostava de passarinho, botar passarinho na gaiola. Eu sei que tem alguns irmãos que cuidam de passarinho e gostam. E eu também gostava naquela época. Então nós fomos na chácara vizinha, e ali tinha um pássaro que estava preso num alçapão. Ele roubou aquele pássaro. E eu tinha 8 anos de idade, ele me ensinando a roubar. E nós fomos lá e roubamos aquele pássaro e levamos ele para a minha casa. Imagina você, mais velho, um tio, era tio do meu pai, já um homem formado, ensinando uma criança como roubar um passarinho do vizinho. Aí quando eu fui crescendo, irmãos, eu pratiquei roubos, quando era adolescente. Ia no supermercado, trocava o rótulo, o preço das coisas.
Pegava aquele pastelzinho que era para fritar, deixava uma caixinha vazia e botava tudo numa caixinha só. A hora que ia passar no caixa, nem dava na mão da caixa, porque se ela visse o peso, você tem alguma coisa errada, né? Que está na embalagem já, 300 gramas, o negócio está pesando 2 quilos. E enfiava um monte de pastelzinho dentro da mesma caixa e passava pelo caixa, para depois fritar pastelzinho, irmão, para comer pela sensação de praticar algo. E outras situações que eu estou falando aqui só para você entender como essas pequenas coisas vão influenciando. Talvez você cresceu num lar onde o seu pai mentia para sua mãe, a sua mãe mentia para o seu pai, o irmão mentia para o outro, não tinha nada, não tinha conversa, não tinha nada. Irmãos, o que é família para você? Família para mim é o único lugar que eu posso confiar em alguém. Igreja? Não, porque fizeram fofoca da minha vida, a igreja é o último lugar que eu vou abrir a minha vida. Irmãos, veja que os conceitos mais variados estão aqui, sobre a espiritualidade, sobre moda, sobre tudo. Irmãos, se você for numa cidade praiana, você vai ver qual é a moda, da praia. Você vai no culto numa cidade que é praia, tem irmã com saída de banho lá, irmão. Aquelas, né, com saia pequena, que sai da piscina, bota o negócio e vai para o culto. Normal. Por quê? Porque os conceitos estão ali. Os conceitos da moda. Por exemplo, hoje em dia é normal os meninos usar aquelas calças, irmão, que, como é que fala? Que é a vácuo. Sabe o que é calça a vácuo? O cara, para botar a calça, irmãos. Aí só o cara não pode nem sentar. Se vocês querem sentar, vai rasgar. Não é? Normal. Irmão, na minha época, quando o cara usava um negócio aqui na canela, ele falava assim, vai atravessar o rio. Hoje é normal, irmãos. É legal quando você anda na rua, você vê aqueles senhores, né, como eu assim, o cara com aquelas bermudas, com a camisa por dentro da bermuda, aquelas camisas polo listrada. É isso aí, olha lá, ó. É nóis, irmão, eu também amo. Né? Aí um dia eu fui para os jovens, irmãos, fui pregar nos jovens, botei uma calça legal, uma camisa listrada, na hora que eu cheguei lá, o jovem assim, pastor, você quis vestir de jovem? Eu quis, assim. Está ruim, não deu certo, não. A gente percebe por quê? Porque são conceitos que estão aqui na nossa mente. Mas esses conceitos, então, precisam ser renovados pela palavra de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, nós temos expectativas de viver o que nós já vivemos. Nós somos treinados a isso. Então, se você teve uma desilusão amorosa, você agora tem medo de se relacionar de novo. Se você teve alguém que te traiu, um amigo, você tem medo de confiar. Por quê? Porque a nossa mente aqui, ela começa a ser treinada a viver as expectativas que nós vivemos, a nossa história. Irmão, nós trazemos dores, amarguras, ressentimentos, fracassos, até mesmo sucesso. No momento que nós tivemos uma vitória, nós agimos assim e nos demos bem. Irmãos, hoje não adianta mais. Aquilo não funciona mais. Outro dia eu ouvi um pastor pregando, dizendo de um cara que ele era o campeão de recolher o maná. Ele tinha uma família grande, então ele saía para recolher o maná no deserto. Ele era o campeão, todo mundo admirava ele. Porque ele já tinha, ele acertava o peso, ele chegava de manhã, antes de todo mundo, recolhia o maná para toda a sua casa, e ele era o cara, irmãos. Mas um dia eles entraram na terra prometida e o maná parou de cair. Aí o cara olhou para um lado, não tem maná para pegar? Não. Não, mas eu era campeão de pegar maná. E agora? O sucesso do tempo passado estava impedindo ele de ter alegria, de entrar num novo tempo, num novo momento da sua vida. Eu era ministro de louvor. Outro dia eu estava conversando com um rapaz. Não, porque eu fazia parte da televisão da igreja, eu fazia isso, eu viajava, eu fazia aquilo, eu passava tempo com os líderes, e agora? Não, agora eu estou no mundo. Não, minha esposa até vai na igreja, mas eu não quero mais. Mas aquele tempo era bom, agora, entendeu? A pessoa vivendo do passado, então ela não consegue mais vivenciar aquilo, então ela se desespera. Irmãos, Deus tem algo novo para você. Talvez não seja da mesma forma, talvez não seja do mesmo tamanho, talvez não seja o mesmo alcance, não importa. Mas o que importa é eu e você entrarmos na vontade que Deus tem para nós. Você está disposto a transformar a sua mente? Deixe Deus agir na sua transformação. Deixa Deus curar o seu passado de fracasso.
ou o seu passado de sucesso, não importa, mas é muito importante. Para que eu e você possamos viver a vontade de Deus, nós devemos renovar a nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus tem algo novo, irmãos. Quantos querem viver o novo de Deus? Quantos querem viver o novo? Deus tem algo novo para você. Mas, pastor, eu queria tanto aquilo. Irmãos, se for de Deus, é. Se não for, não é. Ah, mas eu queria tanto ser pastor, irmãos. Eu vi o pastor Márcio Valadão. Eu falei assim, cara, se Deus deu uma igreja para você ser pastor, Deus vai dar. Se Deus não deu, irmão, não vai dar. Se você for ler Esdras, quando eles chegaram ali, então chamou as famílias sacerdotais e se apresentaram, uma família apresentou um monte de gente lá dizendo que eram sacerdotes. Então eles pegaram nos registros e começaram a procurar, não acharam o nome deles. E falaram para eles assim, olha, vocês não estão inseridos na família sacerdotal. Não, mas a gente acha que é sacerdote. Não, mas vocês não estão aqui. E eles foram impedidos de realizar o sacerdócio. Não estavam arrolados no livro, não faziam parte. Irmãos, não se preocupe em ser sacerdote, ou não, em ser pastor, em ser profeta, em estar no louvor, não se preocupe com isso, se preocupe em servir a Deus, e Deus vai te colocar no lugar certo. É isso, irmãos. Agora, se Deus deu, deu, se não deu, irmão, não adianta. Não adianta a gente querer viver algo que Deus não tem para nós. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 17, diz assim, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não seja insensato, mas procura compreender qual é a vontade do Senhor. 1 João, não precisa colocar não, vou ler rápido aqui. 1 João 2,17, o mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. A minha esposa está me corrigindo, que fala devagar. Vou falar devagar, tá certo, meu amor. 1 João 2,17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Qual é a vontade de Deus? Irmão, sabia que a Bíblia revela algo sobre a vontade de Deus? Porque às vezes a vontade de Deus parece assim, mas eu não escuto o pastor Deus falar comigo. Quem se identifica com isso? Deus, mas eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu não escuto. Só eu, irmãos? Eu também gostaria de fazer a vontade de Deus, algumas vezes eu não sei. E eu fico ali e parece que eu não escuto o que Deus está falando. Que são momentos específicos, decisões específicas. Mas se eu e você colocarmos a nossa vida num caminho que a palavra de Deus nos mostra, irmãos, Deus vai nos dirigir. Nas decisões importantes, Ele não vai deixar com que você erre. Olha só o que a Bíblia fala sobre a vontade de Deus. Gálatas 1:4. Uma referência ao Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Está claro. Está claro aqui que Jesus se ofereceu pelos nossos pecados, com qual propósito? Com o propósito de nos resgatar desta presente era. A presente era fala do mundo. Daquilo ali que Romanos 12 fala, olha, não se amoldem este mundo. Então Jesus ele se entregou por nós para nos resgatar disso, deste mundo perverso. É porque esta era a vontade de Deus. Então qual é a vontade revelada de Deus? É que Jesus se entregou por nós como vontade do Pai, para que eu e você pudéssemos ser resgatados deste mundo perverso, desta era perversa. Esta é a vontade de Deus, que você seja resgatado do mundo. Amém, irmãos? Então, saiba que esta é a vontade de Deus. Se você decidir, falar assim, Deus, eu quero sair dessa aqui, você está entrando no rio que Deus está te proporcionando, te propondo. Olha, realmente, meu filho, que bênção que você quer sair daí, porque esta é a minha vontade, que você saia desse tipo de vida. A vontade de Deus também ela é boa, agradável e perfeita. A gente lê em Romanos capítulo 12. Outra vontade de Deus revelada é que nós sejamos santos na área sexual. Preste atenção. A área sexual é importantíssima para a sua vida. Uma sexualidade santificada
vai evitar muitos males na sua vida. Uma sexualidade santa vai evitar muitos males na sua família. Uma sexualidade santa vai abençoar o seu ministério. Irmãos, é a vontade de Deus que eu e você andemos de maneira santa nesta área da nossa vida. Nós não podemos, queridos, ignorar isso e falar assim, não, isso aqui é uma área da minha vida, mas eu sou correto, eu sou um bom pai, eu sou um bom trabalhador, eu faço isso, eu faço aquilo. Irmão, não importa, se você tem problema na sua área sexual, deixa eu te dar uma notícia importante, isto vai afetar toda a sua vida, vai afetar a sua descendência, e infelizmente, eu preciso dizer isso, com o temor de Deus, os seus filhos vão sofrer consequência. Irmãos, é muito sério falar isso, e eu estou falando isso de púlpito, entendendo que Deus tem me dirigido a falar isso nessa manhã. Somos chamados a ser santos na área sexual. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 a 5. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Posso ler de novo, irmãos? Qual é a vontade de Deus? Está revelado na palavra. Será que a gente precisa orar para conhecer? Não, a palavra está aqui dizendo de clara forma. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como pagãos que desconhecem a Deus. Então, irmãos, de uma vez por todas, nós precisamos dar um rumo na nossa vida. Sexo fora do casamento é impureza sexual. Pornografia é impureza sexual. Adultério não precisa nem falar. Existem situações, irmãos, que eu e você precisamos tirar da nossa vida, se nós queremos viver aquilo que Deus tem para nós. Existem práticas sexuais que estão completamente contrárias à palavra. Nós precisamos entender isso. E precisamos praticar a palavra de Deus, a vontade de Deus. Qual vontade você quer viver? Lembra da primeira pergunta que eu fiz? Qual é a vontade que você quer viver? A vontade de Deus, a vontade da carne ou a vontade do diabo? A vontade de Deus é que você seja santo na sua área sexual. Outra coisa, que está claro na palavra, que sejamos agradecidos. Lá em 1 Tessalonicenses também, capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Irmãos, a gratidão abre portas. A ingratidão fecha o céu. A gratidão abre o céu. Amém? Então, quando nós somos gratos a Deus pelo ar que respiramos, quando nós somos gratos a Deus por aquilo que nós vivemos, irmãos, então nós podemos desfrutar da bênção do Senhor sobre nós. Seja grato por aquilo que Deus te deu, pelo teto que tem sobre a sua cabeça. Talvez não seja a casa que você gostaria de ter, mas há um teto sobre a sua cabeça. Seja grato em todas as situações. Não é? Outra coisa, que nós respeitemos as leis, que a gente saiba viver em comunidade. A palavra de Deus é clara. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 15. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. 1 Pedro 2, 15. É da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Então, existem certas coisas que nós, como cristãos, não fazemos, irmãos. Não burlamos as leis, temos cuidado no trânsito, nós não damos jeitinho no trabalho, na escola, nos nossos negócios, nós não camuflamos o motor ruim do carro para vender o carro, né, mais barato ou num preço bom, para enganar a pessoa. Nós não fazemos negócios fraudulentos, nós não abusamos da necessidade da pessoa. De repente a pessoa está passando uma necessidade, você vai lá e compra algo muito barato, desprezando a necessidade da pessoa, aproveitando aquele momento. Nós não fazemos isso, nós somos crentes, irmão. Amém? Então que respeitamos as leis. Concluindo, nessa manhã, a Bíblia nos exorta a buscar a vontade do Senhor. Nós não podemos
podemos, irmãos, andar numa liberdade que temos. Para a liberdade o Senhor nos chamou. Somos livres. Não podemos usar da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Eu e você não podemos andar numa liberdade irresponsável. Nós estamos vivendo diante de Deus, o Deus que tudo vê, tudo sabe, irmãos. Um Deus, queridos, que olha para mim e para você e diz que até a palavra que nós falamos, nós vamos dar conta no dia do juízo, de cada palavra que nós falamos, das atitudes que temos. Então, irmãos, é sério demais, estas coisas são muito sérias. Nós não podemos dar liberdade à nossa carne. Também, irmãos, não podemos andar cativos, fazendo a vontade do diabo. Essas coisas nos afastam da vontade de Deus. E entender o quê? Que nós devemos desejar a vontade de Deus. Como Paulo escreveu aos Efésios: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procure compreender. Você, é uma direção da palavra. Você precisa procurar compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Irmãos, eu nem estou falando aqui sobre a vontade específica. Eu não estou falando sobre vontade ministerial, se você vai ser profeta, pastor, se você vai ser alguém que vai trabalhar no socorro, se você vai ministrar para a criança no louvor, se você vai trabalhar com outras. Não estou falando disso, não estou falando de uma vontade específica. Eu estou falando de uma vontade de Deus que é comum a todos os crentes. Todos os crentes, quer seja pastor ou não, eles precisam ter santidade na sua área sexual. Todos os crentes precisam andar na verdade. Todos, então, irmãos, são coisas comuns a todos nós. E todos nós, então, precisamos renovar a nossa mente para viver aquilo que Deus tem preparado para nós. E a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Coisa tremenda, irmãos, o que Deus tem para você. Mas, deixa eu falar algo para você, minha experiência pessoal. Se nós não andamos na vontade de Deus que já está revelada, se nós não andamos nestas coisas que já estão claras na palavra, dificilmente eu e você vamos entrar na vontade específica daquilo que Deus tem para nós. E se entrarmos, nós temos grande risco de causar mais mal do que bem. Mais mal do que bem. Porque talvez você está ministrando a vidas, mas tem um problema na sua sexualidade. Você está ferindo a sua família, a sua geração. Talvez você está pregando muito bem, mas é um mentiroso contumaz. Você está causando mal. Irmãos, e nós carregamos conosco algo que é espiritual. As nossas obras são vistas pelos homens, mas o que nós passamos para as pessoas é algo que é de espírito para espírito. Então nós precisamos andar de uma forma correta, de uma forma abençoada. Eu queria orar por você nessa manhã. Queria declarar sobre a sua vida que você é livre para viver aquilo que Deus tem. Queria chamar você então a perceber esta necessidade de viver a vontade de Deus. De entender, irmãos, que eu e você estamos diante de 3 vontades. E se tem algo que te cativa, nessa manhã nós vamos orar. Se tem algo que tem enganado você, nessa manhã nós vamos orar. E nós vamos declarar sobre a sua vida um tempo de bênção, um tempo de libertação, um tempo de cura. Principalmente um tempo de revelação. Para que seja revelado a você um caminho novo para você trilhar, para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Você crê que Deus é poderoso para fazer isso? Amém? Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Quero convidar você a ficar de pé. E nós vamos orar aqui de algumas maneiras muito específicas. Amém? Vamos buscar a direção do Espírito. E vamos ministrar algumas coisas bem específicas diante do Senhor.
Aleluia. A primeira coisa que eu sinto de orar, então, irmãos, é para que Deus ele possa estar revelando para nós conceitos que você traz na sua mente que precisam ser renovados. Eu acho que enquanto eu estava ministrando, eu sinto que enquanto eu estava ministrando, os conceitos familiares, conceitos ministeriais, conceitos sobre casamento, sobre igreja, coisas que eu sei que Deus falou com algumas pessoas, então eu quero orar nessa manhã nesse sentido. Para que Deus possa estar trazendo renovação de mente, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar nessa manhã, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, porque eu sei que há pessoas que estão neste lugar, que estão presas, Deus, num conceito errado, Pai, que foi talvez passado, como Pedro escreveu, olha, não foi por prata e ouro, por coisas corruptíveis, que vocês foram resgatados ou foram comprados da maneira fútil de viver que os vossos pais vos legaram. Os vossos pais ensinaram para você uma maneira de viver, mas vocês foram resgatados dessa maneira de viver, e não foi nem com prata e ouro ou pedras preciosas, coisas que são perecíveis, mas pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Houve um resgate, o preço foi pago para resgatar você de prisões mentais, de conceitos malignos, totalmente distorcidos daquilo que a palavra de Deus diz. E eu quero liberar sobre a sua vida uma palavra nova. Eu quero liberar sobre a sua vida uma palavra nova. Sobre paternidade. Muitos aqui que têm talvez abdicado o seu papel de pai, têm deixado a criação dos filhos para as mães. Muitos aqui que não tiveram um pai presente, têm deixado para a mãe cuidar dos filhos, têm deixado para a mãe fazer a tarefa junto com os filhos, têm deixado para a mãe cuidar das situações da roupa dos filhos, têm deixado para a mãe cuidar das situações, das circunstâncias escolares, toda reunião de pais e mães é a mãe que vai, pais que têm relegado esse papel. Eu quero orar por você nessa manhã, para que o Senhor mostre para você a importância de você restaurar a sua mentalidade, de como pai assumir as rédeas da sua casa, de como pai assumir um controle espiritual do seu lar e dar propósito e destino para os seus filhos. Deus, em nome de Jesus, eu oro agora para que seja curado todo o passado, que o Senhor traga, Deus, clareza. Traz clareza, Deus, abre a mente das pessoas agora. Ó Deus, pessoas que veem a paternidade distorcida, de uma forma distorcida. Eu declaro sobre agora, Deus, sobre a igreja, sobre homens que estão neste lugar, Deus, a percepção da necessidade de estar à frente da sua casa, como pai, como homem, como marido, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, pelos solteiros que têm uma paternidade, ó Deus, disfuncional. Talvez homens e mulheres que estão aqui, que não conheceram seus pais, ou que tiveram pais ausentes, ou Deus, ou que o pai deu mais trabalho do que alegria, mais problema, ó Deus, pais que talvez presos por lutas e situações, ó Deus, implantaram uma noção ruim de paternidade. Eu quero orar nesta manhã, no nome do Senhor Jesus, seja liberto agora, comece a enxergar o que Deus tem para a sua vida, comece a enxergar agora conforme a palavra de Deus. Pai, eu oro também aqui por mulheres, por mães, por jovens solteiras, que, ó Deus, tem uma visão distorcida da família. Eu oro para que sejam curadas neste momento, que o Senhor traga, Deus, alegria e desejo de se casar, de cumprir tudo aquilo que o Senhor tem. Pai, eu oro para que elas não sejam, ó Deus, enganadas facilmente por qualquer homem, ó Pai, que não tem compromisso com a Tua palavra, que elas sejam, ó Deus, conscientes do valor que elas têm. São mulheres de Deus, compradas com o sangue do Cordeiro, mulheres abençoadas, filhas, princesas, filhas do Rei, filhas do Deus Todo-Poderoso. Eu quero abençoá-las. Ó Deus, mulheres que têm visão distorcida com relação à sua casa, dificuldade de respeitar o marido, dificuldade, Deus, de trabalhar essas questões familiares, eu oro para que o Senhor traga bênção. Em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, pelas jovenzinhas ainda, adolescentes, pelas solteiras, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre essas vidas. Deus, eu oro por todo tipo de prisão sexual, toda distorção, Pai, de sexualidade. Ó Pai, todo espírito que quer trazer pessoas presas em desejos contrários à palavra do Senhor, ó Deus, eu quero declarar agora que o Senhor traga, ó Deus, a igreja do Senhor a um compromisso de santidade na área sexual. Esta é a vontade do Senhor, que vocês sejam santificados, que se abstenham de toda imoralidade sexual. Esta é a vontade de Deus. Pai, eu oro nesta manhã segundo a sua vontade. Toda prisão, todo aquele que acha que não tem nada a ver, que não tem nada demais assistir um negócio, que não tem nada demais ver um filme, que não tem nada demais curtir uma foto, todo engano satânico, caia por terra agora, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Querido, eu sinto falar não apenas da pornografia aberta e declarada, mas existe um tipo de pornografia que é leve e suave, daquelas moças que estão vestidas, mas têm pose sensual, de meninas que ficam tirando foto do seu próprio decote no espelho. Muitas crentes fazem isso, e muitos homens solteiros, casados, compromissados, ficam curtindo foto de meninas que têm pose e coisa sensual. Irmãos, este é o padrão do mundo, não é o padrão que Deus tem para você. Querido, seja santo nos seus olhos. Irmão, se o Instagram te faz pecar, corta o Instagram. Como é que fala? É a contemporanização, né, da palavra. Se a tua mão te faz pecar, corta a sua mão. Se o Instagram te faz pecar, irmão, corta. Corta. Se você não consegue lidar com entretenimento, se você está viciado no jogo, se você é homem e tem 30 anos e continua de madrugada jogando videogame, irmão, vou dizer um negócio para você: quebra o seu videogame, põe fogo no seu videogame, vai dobrar o joelho e orar pela sua família. Irmãos, é muito sério isso. Se você não tem controle, se você tem controle, não tem problema. Mas se você não tem, irmãos, eu não tenho controle sobre essas coisas. Nunca tive um videogame, nunca dei para as minhas filhas. Eu não tenho nenhum jogo no meu celular, nenhum jogo, porque eu não tenho controle. Se eu colocar um jogo no meu celular, eu sou o pastor da igreja, irmãos. Se eu colocar um jogo no meu celular, eu, infelizmente, já aconteceu, hoje tive, vou me controlar. De repente, um dia eu fiquei ali brincando, e era 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e eu não perdi o sono jogando o amaldiçoado joguinho do celular. Joguinho bobo, irmãos. Desinstalei. Não quero mais. Cortei. Vou dar uma palavra, um testemunho próprio. Tira, irmãos. Tira. Tem crente que assina site pornográfico. Em qual vontade você quer fazer? Existem meninas viciadas em pornografia, pré-adolescentes que acessam pornografia. Essa não é a vontade de Deus. Não é, irmãos. Nós precisamos estar atentos. Você precisa cuidar da sua casa. Você precisa cuidar da sua família. Você que é pai. Você precisa conversar com seu filho sobre isso. Você tem que orar com eles. Você tem que questioná-los. Nós estamos aqui para apoiar vocês. Quantos percebem a seriedade dessa palavra? Quantos querem fazer um compromisso de buscar viver a vontade de Deus? Vem aqui na frente para nós orarmos juntos. Enquanto a Bruna ministra uma canção. Independente de qualquer coisa, eu quero viver a vontade do Senhor. Eu quero viver, eu quero buscar isso. Eu quero viver para a minha vida. Eu quero viver para a minha família. Eu quero caminhar de uma forma buscando compreender a vontade do Senhor. Vem aqui, mas nós vamos orar juntos.
Eu creio que Deus tem um novo tempo para nós como igreja. Nesse ano já passou um mês, irmãos. 2023 já foi embora um mês. Será que nós praticamos a vontade de Deus nesse mês que passou? Será que nós procuramos compreender qual é a vontade? Vem mais para frente, vem mais para frente. Nós vamos liberar uma palavra sobre a sua vida de cura, para curar o seu passado, para curar as suas dores, para libertar você de toda prisão. Se porventura Satanás tem trazido você preso, cativo, numa enfermidade, num vício de alimentação, num vício de mentira, de pornografia, não importa. Satanás tem prendido você, querido, num desânimo, num desapego, olha, viver não é importante. Se você tem sentido esse tipo de situação, chegou a hora de nós buscarmos a Deus e confessar o nosso pecado. Falar, Senhor, me perdoa porque eu não tenho me esforçado para viver a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, a igreja levante as mãos, vamos orar por esses queridos. Pai, nós oramos por esses irmãos nesta manhã, declarando a vontade do Senhor. Se algum obreiro, pastor quiser orar com os irmãos aqui, fique à vontade, se você sente uma palavra, mas nós vamos liberar agora a igreja, levante a sua voz. Pai, em nome de Jesus nós declaramos, Satanás, você não tem poder sobre essas vidas. Nós reivindicamos agora, oh Deus, cada situação, cada vida diante do Senhor, nós queremos quebrar toda mentira satânica, toda prisão maligna. Nós queremos declarar, ó Deus, que estas pessoas que vieram à frente nesta manhã são livres para viver a vontade do Senhor, ó Deus, e andar em santidade, ter gratidão no seu coração, ó Deus, ter uma vida grata, de caminhar, ó Deus, ó Pai, compreendendo a vontade do Senhor, buscando viver a vontade do Senhor. Nós queremos declarar sobre eles a tua bênção, queremos declarar sobre eles, Deus, um novo tempo, um tempo de vida, um tempo de vida em abundância, vida verdadeira, vida de Deus sobre a sua casa, vida de Deus sobre a sua família. Libero palavras sobre os filhos que não tiveram aqui um bom exemplo de paternidade, seja curado, seja liberto. Deus é o teu Pai, Ele está aqui nessa manhã. Toda prisão, toda cadeia satânica está sendo quebrada neste momento. Você está sendo liberado para andar em santidade. Agora você precisa dar um passo de fé, de obediência, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você que está aqui à frente, que ore, clame a Deus em nome de Jesus.